Salve, torcedor palestrino, porque o clima já começa daquele jeito quente, pulsando no ritmo de clássico e no embalo dessa sexta-feira que já carrega um peso diferente no ar. É véspera de duelo na Vila Belmiro, é final de semana com Sociedade Esportiva Palmeiras entrando em campo, e a preparação do elenco chega no seu último ajuste antes do confronto contra o Santos. A comissão técnica fechou o treino, ajustou o que precisava ser ajustado e já colocou em prática o planejamento para essa viagem curta, mas estratégica. O grupo desce ainda hoje para o litoral, fica concentrado no hotel da cidade, descansa e se organiza para chegar amanhã com a cabeça limpa e o foco total no jogo. De manhã deve rolar aquela ativação leve na academia do próprio hotel, só para soltar o corpo, depois vem o almoço, a famosa descansada para quem curtir, café da tarde e, na sequência, a ida direta para a vila, porque o duelo está marcado para as 9 horas da noite, horário que sempre pede paciência, controle emocional e perna forte até o fim. E como o Abel não tem todo o elenco à disposição, a solução foi olhar para a base. O técnico trabalha com 16 jogadores do elenco principal liberados para essa partida e, para não ficar sem alternativas, o clube recorreu ao time sub-20 e também abriu espaço para alguns talentos do sub-17. E é aí que surge um nome que vem chamando a atenção de quem acompanha o dia a dia do clube. Anotem esse nome com carinho: Juan Gabriel. Atacante, goleador, daqueles que respiram gol desde os tempos mais recentes no sub-17. O menino tem impressionado muito no profissional, vem treinando forte nesta semana e já deixou claro que não sente o peso de dividir o gramado com os mais velhos. Ainda é cedo para imaginar minutos em campo, mas não é exagero dizer que ele pode pintar no banco como uma opção surpresa. Quando um garoto sobe para treinar com o profissional e permanece por méritos, é porque a comissão técnica enxerga algo diferente. E, pelo jeito, tem algo mesmo. Juan Gabriel pode não entrar, mas estar ali, respirando o clima de clássico, já é um passo enorme para quem está iniciando. E dentro de todas essas dificuldades, o ataque provável deve ter Bruno Rodrigues, Felipe Anderson e Maurício tentando construir as jogadas. Já o Flaco talvez não comece como titular, porque ainda existe dúvida sobre a condição física dele para aguentar os 90 minutos. Mas é bom olhar com atenção para o banco, porque o Palmeiras talvez tenha opções inesperadas justamente pelos desfalques. O clássico promete pedir criatividade e estratégia, e isso inclui mudanças pontuais durante o jogo. Agora, falando de outro assunto que também movimenta bastante o ambiente, está o caso envolvendo Vitor Roque. O clube continua trabalhando firme para resolver essa situação e evitar que o atacante fique fora da reta final da temporada. A ideia é buscar um acordo com o Tribunal Esportivo, algo dentro da legalidade, claro, mas que permita ao jogador seguir disponível enquanto o processo não chega ao fim. Isso deve ser encaminhado ainda hoje, passando por avaliação interna e sendo analisado antes da próxima segunda-feira, quando acontece o julgamento do atleta. É um momento tenso, porque qualquer desfalque agora pesa, ainda mais se for um jogador de impacto. A diretoria tenta manter tudo sob controle, mas o clima de apreensão existe, e é natural. É inevitável lembrar o julgamento recente que envolveu outro atacante, o Bruno Henrique, que acabou absolvido após toda aquela confusão. No meio da torcida, muita gente ficou revoltada, muita gente achou que o cenário foi desastroso, e o debate ainda está quente. Mas o fato é que a decisão saiu, o jogador está liberado e segue atuando normalmente. Isso criou mais discussão, mais teoria, mais indignação. E sim, boa parte da torcida brasileira ficou com a sensação de que o campeonato está realmente manchado, seja por incoerência, seja por postura dos auditores, seja por interpretação de regras. O clima no futebol brasileiro é de cobrança pesada e não é de hoje. Enquanto isso, os clubes seguem tentando defender seus atletas da forma que podem, porque qualquer deslize, qualquer suspensão, pode jogar toda uma temporada no lixo. Enquanto tudo isso fervilha, o Palmeiras já divulgou também a parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Vitória, que acontece na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Até amanhã desta sexta-feira, já tinham sido vendidos mais de 19 mil ingressos, e como a venda geral abriu às 10 horas, é bem provável que o número suba para mais de 25 mil ainda hoje. O apoio da torcida vai ser fundamental,
principalmente nesse momento em que o time precisa somar pontos e manter a cabeça fria para encarar a pressão do campeonato. Falando agora de mercado, o assunto Haaland ganhou um novo capítulo. Antes eram Everton, Fulham e mais um interessado inglês. Agora o Newcastle aparece com força e joga mais pressão em cima da diretoria alviverde. O clube inglês, que movimenta cifras altíssimas, recebeu informações detalhadas nas últimas horas e já avalia fazer uma proposta grande pelo meia. O Palmeiras está tranquilo porque sabe do potencial do atleta e das cláusulas que o protegem, mas também entende que, se vier algo realmente pesado, a situação muda de figura. Ainda mais porque Haaland foi destaque na imprensa internacional recentemente, o que já acendeu o alerta. A diretoria quer segurar, o jogador gosta do clube, mas janela de transferência na Europa é sempre terreno perigoso. Uma proposta milionária pode aparecer de repente e virar tudo de cabeça para baixo. E se isso já não fosse suficiente para agitar o noticiário, surgiu outra notícia gigantesca envolvendo o nome de Gerson. Segundo informações divulgadas por um ex-jogador que sempre comenta sobre o Verdão, Anderson Barros teria ido até a Rússia nos últimos dias para negociar diretamente com o Zenit. A intenção seria avançar de vez em uma possível contratação do meio-campista, que se destacou muito no futebol brasileiro antes de sair do país. O Palmeiras agora parece disposto a reforçar o elenco com jogadores mais prontos, que cheguem e atuem imediatamente, ao invés de focar apenas em perfis jovens visando revenda. É uma mudança clara de estratégia e que já ficou evidente nas últimas janelas. Mas negociar com clubes russos não é fácil. Os valores são altos, a postura é rígida e qualquer avanço depende de muita paciência. Mesmo assim, ao que tudo indica, o Palmeiras já teria dado um passo importante nesse contato. Como o clube entende que a próxima temporada será decisiva, a ideia é montar um elenco ainda mais forte e equilibrado, com jogadores que tenham capacidade técnica, experiência e personalidade para suportar a pressão nos momentos mais pesados. Isso não quer dizer que tudo vai se concretizar agora, mas mostra que o planejamento já está andando, mesmo enquanto o time segue disputando a atual temporada. Se surgir mais alguma movimentação, qualquer detalhe bastidor, qualquer novidade envolvendo jogadores da base, nomes especulados ou decisões internas da diretoria, tudo isso vai continuar pipocando no noticiário. E, claro, o foco total está no clássico contra o Santos, no comportamento do time, nas escolhas de Abel e na expectativa sobre os jovens que podem ganhar espaço no banco. O torcedor já está na ansiedade, já está imaginando cenários, já está criando aquele clima de pré-jogo que só o Palmeiras desperta, especialmente quando o desafio é fora de casa e em território rival. E conforme a noite de sábado se aproxima, o clima dentro da concentração muda completamente. É aquele momento em que o silêncio pesa mais do que qualquer discurso, quando cada jogador se recolhe nos próprios pensamentos sabendo que um clássico nunca é só mais um jogo. A preparação mental conta tanto quanto a física, e Abel sabe disso melhor do que ninguém. O treinador tenta manter o ambiente leve, mas ao mesmo tempo firme, reforçando que um duelo na Vila Belmiro costuma exigir inteligência, paciência e equilíbrio emocional. É um estádio que pressiona, é um adversário que se transforma diante da própria torcida e é um jogo que costuma ser decidido em detalhes mínimos, em lances que surgem de um erro ou de uma leitura rápida de jogada. O Palmeiras chega com limitações, mas chega com algo que pesa muito: competitividade. E isso, em clássico, vale ouro. Enquanto os titulares vivem essa rotina mais intensa, os meninos da base vivem outro tipo de ansiedade. Para Juan Gabriel e para os outros garotos que foram chamados, cada passo no hotel parece um passo mais perto do sonho. Estar ao lado dos profissionais, escutar as conversas, aprender sobre o ritmo de um pré-jogo, tudo isso já vira experiência. Mas nesse final de semana existe algo a mais. Existe a chance, mesmo que pequena, de entrar numa partida grande. Isso mexe com qualquer jovem. Juan Gabriel, por exemplo, já vem treinando em alta rotação e conquistando olhos atentos dentro da comissão. Ele se mostra leve, confiante, sem parecer intimidado pelo ambiente. O garoto vive uma fase forte na base, marca muitos gols e tem personalidade. Mesmo que não entre, a simples presença dele no banco representa uma aposta clara do clube na formação e no desenvolvimento dos talentos que vêm chegando.
E essa necessidade de recorrer aos garotos mostra também como as dificuldades de elenco estão moldando as escolhas do técnico. Com desfalques importantes, o time provavelmente vai apostar em velocidade e em movimentação pelos lados, usando Felipe Anderson e Bruno Rodrigues como referências para criar espaços, enquanto Maurício tenta aproveitar as sobras e gerar infiltração entre as linhas. Não é o cenário ideal, mas é o que o momento permite. A dúvida maior é sobre Flaco, que ainda não tem condição plena para começar jogando. Ele pode até entrar no decorrer, mas a tendência é que Abel opte por uma formação mais leve no início, tentando controlar o ritmo antes de pensar em um camisa 9 mais fixo. Do lado de fora do campo, porém, outro tema domina parte da atenção da diretoria. A questão envolvendo Vitor Roque se tornou prioridade urgentíssima. A defesa trabalha para apresentar o pedido de acordo disciplinar, algo legal, com o objetivo de manter o atleta disponível enquanto o julgamento não acontece. A ausência dele seria mais um problema enorme nesse momento decisivo da temporada. O clube monitora os trâmites, calcula prazos e tenta se antecipar porque sabe que uma decisão desfavorável pode transformar completamente o planejamento para as próximas rodadas. É aquele tipo de situação que adiciona tensão ao ambiente, mesmo quando o grupo tenta seguir focado apenas no campo. E como o resultado final só sai na próxima segunda-feira, resta aguardar. E claro que todo esse assunto voltou a ficar mais quente depois daquela absolvição polêmica que parou o país. O julgamento de Bruno Henrique ainda ecoa pelas arquibancadas, pelos programas esportivos e pelas redes sociais. A sensação geral de que o campeonato está vivendo um ano de decisões confusas só alimenta mais debate. Torcedores de vários clubes não escondem a frustração, e muitos enxergam incoerência na forma como casos semelhantes são tratados. Isso cria um ambiente de desconfiança que contamina até quem não está diretamente envolvido. Dentro do Palmeiras, a ordem é manter a serenidade, tentar resolver cada situação conforme ela aparece e não deixar que o barulho externo atrapalhe o foco da equipe. Mas mesmo assim, é impossível ignorar que essa temporada está pesando demais no extracampo. No meio dessas turbulências, os preparativos para o próximo jogo no Allianz Parque seguem a todo vapor. Mais de 19 mil ingressos já haviam sido vendidos pela manhã, e a expectativa é que o número cresça de forma consistente ao longo do dia, já que a venda geral abriu cedo. O torcedor sabe a importância dessa reta final e transforma cada partida em casa em um verdadeiro caldeirão. A atmosfera do Allianz tem sido um diferencial constante, e a diretoria aposta nisso para manter o time motivado, mesmo com tantos desafios surgindo a cada semana. E como se tudo isso não fosse suficiente para movimentar os bastidores, as notícias do mercado seguem fervendo. A situação de Alan agora envolve também o Newcastle, um clube que não costuma medir esforços quando decide investir pesado em um jogador. Eles receberam informações frescas sobre o desempenho dele e já demonstraram interesse real. A diretoria palmeirense sabe que precisará de firmeza para segurar o atleta, mas também sabe que existe um limite. Se vier algo realmente fora do padrão, a decisão pode ficar complicada. O meia vive ótimo momento, ganhou destaque internacional e virou alvo. É impossível ignorar isso. E quando a janela se aproxima, as especulações começam a ganhar força e velocidade. E foi justamente nesse clima que surgiu uma bomba gigantesca nos bastidores, a possibilidade real de Gerson entrar no radar do Palmeiras. A informação de que Anderson Barros teria viajado até a Rússia para conversar com o Zenit sacudiu completamente o noticiário. Não é uma movimentação simples, nem barata, mas mostra um Palmeiras ambicioso, disposto a elevar o patamar do elenco. O meio-campista tem experiência, capacidade técnica e o perfil que encaixa imediatamente no estilo do time. A proposta do clube, ao que parece, é montar um elenco ainda mais competitivo para a próxima temporada, trazendo peças que não precisem de adaptação longa, jogadores que possam assumir protagonismo de imediato. Isso representa uma mudança clara nas prioridades e nos investimentos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol brasileiro está em polvorosa e os bastidores do Palmeiras fervem com uma notícia que já começou a correr como fogo em palha seca. A CBF teria decidido devolver 3 pontos ao clube alviverde referentes a uma partida que, na ocasião, havia sido perdida.
O que se comenta nos corredores é que a medida pegou não apenas torcedores, mas também rivais de surpresa, e promete movimentar a tabela de forma inesperada. Nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, a hashtag #mais3pontos Palmeiras ganhou força quase instantaneamente, enquanto analistas e comentaristas tentam entender os impactos de um possível ajuste tão atípico. Entre torcedores, a alegria é imediata. Há quem diga que a devolução dos pontos pode mudar completamente o panorama do campeonato e até mexer com a confiança do time nas próximas partidas. Nos bastidores, fontes extraoficiais falam em uma reunião secreta entre dirigentes da CBF e da Comissão Palmeirense, onde detalhes do episódio teriam sido discutidos de maneira reservada. Alguns setores da imprensa especulam sobre a razão da devolução, falhas na documentação da partida, recursos apresentados pelo clube ou até uma revisão de regulamento que passou despercebida na época do confronto. Por enquanto, a entidade máxima do futebol brasileiro não se pronunciou oficialmente, o que só alimenta ainda mais os rumores e teorias da conspiração que circulam entre torcedores e comentaristas. Burburinho é tanto que até torcedores rivais comentam sobre a possibilidade de contestar a decisão, enquanto a torcida do Palmeiras já celebra como se fosse um título conquistado. Clubes que disputam posições próximas na tabela começam a estudar cenários alternativos e recalcular possibilidades de classificação, conscientes de que uma movimentação assim pode alterar planos e estratégias. É inegável que a notícia adiciona uma pitada de drama e suspense ao campeonato, transformando o que parecia rotina em pauta obrigatória para debates em programas esportivos, podcasts e redes sociais. Enquanto o clima de mistério e expectativa aumenta, o Palmeiras parece surfar na onda de otimismo, com torcedores projetando a equipe entre os favoritos. O efeito psicológico de uma vitória administrativa ainda é incerto, mas já gera conversas acaloradas sobre como a confiança do elenco pode ser impactada positivamente. O burburinho continua, os rumores não param de se multiplicar, e uma certeza paira: o futebol brasileiro, com suas reviravoltas e surpresas, não cansa de nos lembrar de que nem sempre o que acontece em campo é definitivo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!